Estamos eu. Ok. Estamos ao vivo. Bom dia a todos e todas. Essa é a conversa aberta da Universidade Emancipa e da Rede Emancipa com o tema capacitismo, desafios. Calma aí que eu tô... Vocês estão me ouvindo bem, né? Só me digam que vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo aqui, para eu ficar segura, né? Então, avisem, as pessoas que estão chegando agora na nossa transmissão, avisem nos grupos de WhatsApp e no Facebook que nós vamos transmitir essa conversa aberta pelo Facebook, não pelo YouTube da Rede Emancipa. E sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Essa é a conversa aberta da Rede Emancipa, que vai discutir capacitismo e pandemia. Vai discutir a educação, a saúde, o trabalho e as lutas e resistências das pessoas com deficiência no Brasil. É parte da programação das atividades da Universidade Emancipa, que começaram a ser realizadas por ocasião do curso Pandemia e Periferias, Entender o Mundo Hoje, que nós da Universidade Emancipa realizamos no começo desse ano pelo YouTube. E essa é a primeira live que nós realizamos também aqui pelo Facebook. Então, pegue esse link, compartilhe no seu perfil, compartilhe nas páginas, nos grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam vir participar dessa conversa importantíssima que vai tratar da realidade das pessoas com deficiência. A conversa aberta é um espaço de reflexão coletiva e também de organização de lutas diversas que nem sempre tem a visibilidade devida na nossa sociedade, nem na mídia tradicional, na imprensa, nos partidos tradicionais, mas muitas vezes nem mesmo nos movimentos sociais e nas esquerdas. E a luta das pessoas com deficiência, a vida das pessoas com deficiência, é uma dessas lutas que ganha muito pouco visibilidade. E ao contrário do que pode parecer, essa não é uma luta de minorias. Pessoas com deficiência, alguma deficiência no Brasil, portadoras de alguma deficiência no Brasil, somam mais de 12 milhões. São muitas pessoas que enfrentam desafios, reorganizam suas vidas, lutam e sofrem uma série de obstáculos para continuar trabalhando, vivendo com dignidade em nosso país. Portanto, nós consideramos essa conversa aberta uma conversa aberta histórica e eu gostaria de parabenizar a Viridiana, a Adriana, a Alzira e todas as pessoas que participaram da organização dessa conversa aberta hoje, para que ela seja um espaço inclusivo, não só no tema, mas também na própria forma de ser feita. Então, com isso, queria convidar a Viridiana e dar prosseguimento a esse debate. Obrigada. Viridiana, isso. Foi. Desculpa, pessoal, que tá meio louco aqui. Primeiro, uma desculpa, né, que a gente falou que ia ser no YouTube e agora a gente teve que mudar pelo Facebook. Mas, bom, eu acho que é um pouco a questão de nós se acostumbrarmos a fazer estas coisas ao vivo. Agradeço a todo mundo que, se não está conosco hoje, nesse momento, vai estar depois, porque é uma conversa que vocês não podem perder. E eu espero que, bom, se por alguma questão não deu para vocês estarem aqui, vocês vão assistir depois. Eu sou a Viridiana Verástegui, eu faço parte da Universidade Emancipa. Eu sou de pele morena clara, eu tenho cabelos castanhos escuros, uso óculos redondos com roxo e estou usando uma blusa laranja, tenho os cabelos soltos e atrás de mim tem uma parede branca. Antes que qualquer coisa, eu quero muito agradecer às intérpretes de Libras que estão fazendo esse trabalho maravilhoso hoje, de forma voluntária.
porque estão cientes, né, da questão da acessibilidade, da importância da acessibilidade para todas as pessoas que requerem. Então, primeiro, a Renata Costa, que ela é tradutora e intérprete do INES, professora e intérprete de Nova Iguaçu, doutoranda em estudo das línguas da UERJ. A Monique Coutinho Landeiro, professora e intérprete da rede de Nova Iguaçu, pós-graduanda em ensino, tradução e interpretação da Libras pela UFRJ. A Suliandra Torres, que é tradutora e intérprete também do INES, professora e intérprete de Nova Iguaçu e mestre em diversidade e inclusão. Eu também quero agradecer às pessoas voluntárias que hoje nos acompanham para fazer as legendas da conversa aberta. A Daniele Campos Laino Cardoso e a Alcira Valéria Monteiro Rosalio Silva. Eu quero explicar primeiro como que vai acontecer esta conversa, né? Então, as pessoas convidadas vão ter 15 minutos de apresentação cada uma, e as pessoas que estão nos assistindo agora, em qualquer momento, podem deixar suas perguntas ou comentários no chat da live do Facebook. E no final das 3 apresentações, a gente vai ter um momento para passar essas perguntas de vocês para as pessoas convidadas. E eles vão ter uns 5, 10 minutos para responder. Também, não esqueça de preencher o formulário, vai ter certificado sim. E então, em algum momento agora, vai começar a rolar já na descrição do vídeo. Não sei se no Facebook dá para fazer isso, mas se não, no chat a gente vai colocando para que vocês tenham acesso a esse link. Bom, eu quero agradecer muito este espaço de conversa, a todas as pessoas envolvidas, muito a minha parceira Adriana Maria, que realmente ela fez um trabalho extraordinário, né? E a Dani também, pela abertura, e a todos vocês que nos acompanham nesse momento para pensar de forma crítica e coletiva como a pandemia está conseguindo visibilizar as práticas, ou certas práticas que estavam invisibilizadas, né? Por exemplo, as práticas de cuidado e limpeza que certas pessoas com deficiência já faziam, né? Porque é parte da vida cotidiana delas, só agora estão ficando visíveis, né? Porque como falam a Helena, a Anaí Guedes, que hoje está conosco, e a Cláudia Fonseca, esses cuidados, quando são de corpos deficientes, é visto como um cuidado individual, é deles. Mas agora que com todos nós, passa a ser uma questão de saúde pública, né? Então, até que esses cuidados são obrigatórios para corpos não deficientes, é que são visíveis. Então, a gente acha muito importante falar sobre as mudanças que a pandemia tem colocado nas vidas das pessoas com deficiência, porque algumas propostas de saúde pública que se tem adotado para prevenir o contágio, se não levam em conta as particularidades corporais, colocam a certos grupos em riscos ainda maiores. Então, não só estamos falando de corpos com deficiência, também mulheres, pessoas que moram na periferia, pessoas negras, indígenas, né? Então, é importante pensar que essas lutas não são discordantes. A gente tem que se vincular, e nessa transversalidade, a gente tem, sim, que falar sobre pessoas com deficiência e sobre capacitismo. Então, como já falou a Dani, né, essas conversas abertas são parte do curso Pandemia e Periferias, também oferecido pela Universidade Emancipa. E, bom, uma das coisas que a gente aprendeu nessas aulas é que a pandemia é precedida por um pandemônio, como bem falou o Galo naquela aula maravilhosa, né? Então, quer dizer que essas opressões se apresentam nesta conjuntura, essas opressões não são aleatórias, porque estão baseadas em estruturas como sexismo, classismo, racismo, heterocentrismo e, claro, capacitismo. Então, eu acho que esse tema é realmente importante para todos nós, e que é melhor que as pessoas convidadas hoje para nos contar sobre as suas reflexões e experiências. Então, hoje a gente vai ter o André Kaisel Velasco e Cruz, a Márcia Noronha de Mello, e quem vai começar hoje, a Anaí Guedes de Mello. Então, nesta conversa, desculpa aí.
Eu me perdi. Então, a Anaí, ela é doutora, pesquisadora... Peraí, desculpa, gente. Ela é uma das principais teóricas que fala sobre capacitismo no Brasil, a quem agradeço infinitamente o tempo, né, por você estar aqui compartilhando com nós. Ela é antropóloga, doutora em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela também é pesquisadora associada de ANIS, Instituto de Bioética, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência da UFSC, membro do Grupo de Trabalho Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e membro do Grupo de Trabalho Estudos Críticos em Discapacidade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO, e é coordenadora do Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, ABA. Então, muito obrigada, Anaí, por estar conosco. Cedo a palavra para você e pode começar. Obrigada a vocês. É uma honra estar aqui com vocês e queria me autodescrever. Eu sou branca, cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos. Estou usando óculos nesse momento e estou dentro do meu escritório, da minha caixa. E atrás de mim dá para ver umas prateleiras, livros, e o armário branco, e Scott e outros vários livros. Então, assim, só um pouquinho, eu vou pedir para alguém que lê que é um ficho, uma pessoa lê que é um ficho, porque a minha comunicação é inteiramente baseada visual. Comunicação visual, eu preciso olhar para o rosto de uma pessoa, porque eu não vou conseguir falar para uma tela preta. Então, eu peço para alguém ligar a câmera inteira, porque eu posso fazer isso, que eu vou falar numa tela preta. Espera aí. Olá. Filha inteira. Aí pede para alguém ligar a câmera. Oi, estamos aqui, estou aqui. Pede para ligar a câmera, porque... Ok. Tá bom, tchau, Feliciano, tá? Ok. Aqui não tá para... Ok, tudo bem. Tá bem. Então, assim, vou começar falando pensando que é conceitual, capacitismo. Na verdade, tem... Anaí, desculpa eu te interromper. Você consegue me ver? Agora sim. Agora sim. Tá bom. Agora sim. Tá. Porque, como eu sou uma pessoa surda, eu preciso da comunicação visual, tá? Não sou de olhar para uma tela preta, tá? Obrigado. Então, assim, eu vou começar conceituando que é capacitismo. Eu acho que é bom destacar que há duas formas de interpretar ele. Uma é versão capacitismo, no sentido de discriminação. Qual discriminação? Uma discriminação contra um grupo específico, corpos específicos, corpos seculares, qual? O corpo das pessoas com deficiência. Então, é a discriminação contra pessoas com deficiência. A outra interpretação é pensar um capacitismo enquanto estrutura. Não vai dar para aprofundar muito, porque acho que o que importa mais é linkar as correções. O capacitismo tem o contexto da pandemia, tá? Pensando no sentido da educação, da saúde, do trabalho, mas só para resumir, acho que a interpretação enquanto estrutura é preciso pensar que o capacitismo seja visto como uma estrutura, ou seja,
uma normatividade corporal e comportamental que é baseada numa premissa de uma funcionalidade total da pessoa. Então, assim, pensar o corpo completamente sem doenças, sem deficiências, mas também pensando essa concepção de capacitismo enquanto estrutura, você pode perceber, você pode nomear assim, que é nessa concepção várias corporalidades podem ser lidas como inteligíveis, várias corporalidades podem ser atravessadas pelo capacitismo, por exemplo, mulheres, negros, indígenas, também lésbicas, gays, travestis, transexuais. Todas as corporalidades são atravessadas pelo capacitismo, mas pensando que numa hierarquia, no top da hierarquia, tem gradações, no top da hierarquia fica o corpo das pessoas com deficiência. É por isso, eu concordo com um termo que um capacitismo só para as pessoas com deficiência, da mesma forma que o racismo só para as pessoas negras e um sexismo para mulheres, tá? Então, assim, são duas formas de interpretar, mas aqui nós vamos focar na questão das pessoas com deficiência. Tá? Eu queria dizer que, para mim, acho que vale pontuar que as pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena. O contexto da pandemia parece que, de uma forma ou entre outra, não foi uma novidade para as pessoas com deficiência estar em quarentena, mas por outro lado, reforçou, tem uma força maior a novas configurações, novas situações que eu posso até pontuar algumas questões que envolvem quando a gente sai de um mundo presencial, quando o mundo era presencial, em que as pessoas enfrentavam várias situações de acessibilidade. Então, a gente sai desse contexto, entra a pandemia, começa a notar uma influência maior, o mundo virtual, uma virtualidade em que também sou marcado por acessibilidade. A gente vê outras situações de acessibilidade, mas eu digo que, baseado na minha experiência como uma pessoa surda, a pandemia meio que me obrigou a aprender a mexer com plataformas virtuais, a lidar com a acessibilidade, testar a acessibilidade, para conter situações que envolvem a acessibilidade em plataformas virtuais. A pandemia me forçou isso, mas que pensando que me parece que quando o contexto, quando, por exemplo, nesse momento eu participasse de uma live que envolve a participação de pessoas com deficiência, eu estou dentro de um contexto, de uma comunidade que tem consciência do que seja deficiência. Então, a gente já tem uma mentalidade do que deve minimamente ser feito para pensar a se explicar as práticas de cuidado. Então, assim, por exemplo, aqui, nessa live, estou dialogando com pessoas que, de uma certa forma, faz parte de comunidades ligadas à deficiência, mas quando eu estou em outro contexto, que não é necessariamente implicado no debate da deficiência, aí eu percebo que é muito mais complicado dialogar, explicar mais. A gente tem que levar em consideração a acessibilidade das plataformas,
tem que colocar legenda, tem que colocar intérprete, línguas sinais. Isso aqui é pensar aqui, quando a gente está em comunidade, pessoas com deficiência, a gente está corporifica, já está corporificado, o ethos está se expressar do que se não for outro contexto. Então, assim, a gente vai tentando ocupar outros espaços que não sejam do campo da deficiência para tentar mostrar a área. É preciso sair dessa perspectiva da deficiência como uma experiência individual para que ela se torne uma experiência coletiva, de uma maneira que todas as pessoas passam a incorporar na mentalidade o debate da deficiência, a importância das espirituais, as práticas de cuidado, porque a gente sabe que uma discussão, aí entrando no debate da saúde, uma discussão que ocorreu imediatamente quando a pandemia surge, que a gente discute as diretrizes normativas, diretrizes normativas dos órgãos de saúde para o enfrentamento à Covid-19, a pandemia. São baseadas em preceitos universais, preceitos universais, corpos de cuidado e práticas de saúde. Então, acabavam excluindo outras corporalidades seculares, uma delas é das pessoas com deficiência. Por exemplo, no meu caso, não consigo estabelecer conexões com outras pessoas. Se eu precisar sair para ir para o supermercado, por exemplo, fazer compras, tem aqui em Florianópolis, onde eu moro, aqui é obrigatório usar máscaras. Então, assim, sai de casa, não consigo estabelecer conexões com outras pessoas, com os mascarados, pessoas que estão usando mascarado, porque as máscaras opacas, ela tem uma barreira, ela não estabelece conexões de comunicação comigo, porque eu não posso ver a boca para fazer interrelação. Isso acontece não apenas com pessoas surdas, mas principalmente com uma maior força com pessoas surdas, que as pessoas surdas se comunicam em línguas sinais, também têm alguma dificuldade, porque a máscara, acho que a gente tem que pensar o rosto na nossa comunicação, que a gente vai estabelecer com o outro. O rosto faz parte de toda a nossa especificidade, especificidade de comunicação. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que se comunica em línguas sinais, se tiver outra pessoa fazendo intérprete de línguas sinais, cobre a porra toda, ou o urso, tem algumas características da configuração do urso que permite dar uma maior força para o que o intérprete de línguas sinais está querendo transmitir informação. Por exemplo, tem o sinal da palavra cansaço, a palavra cansaço, tem o sinal de cansaço, mas a expressividade, a forma como quem está se comunicando em língua de sinais vai transmitir uma pessoa junta, ela precisa estar o tom do rosto, a entonação do rosto, a expressão, para transmitir o quão cansado e exausto a pessoa está. E com a máscara não permitiria perceber. Então, assim, eu falei algumas coisas, mas eu acho que ao longo do tempo posso pontuar algumas questões. Tá? Obrigado.
Meu nome é Adriana, mulher negra, cabelos pretos, crespos e curto, visto uma blusa branca e lisa, uso óculos, estou com fone de ouvido auricular, no fundo uma estante com livros. É com muito prazer que faço parte da equipe Emancipa do Rio de Janeiro e agora irei apresentar o segundo palestrante. O segundo palestrante é André Kaiser Velasque Cruz, pessoa com deficiência visual e bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. Ele fez essa formação em 2008, mestre em 2010 e doutor em 2014, em Ciência Política pela mesma instituição. Lecionou no curso de Ciência Política e Sociologia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, de 2013 a 2017. Atualmente é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenador do Laboratório de Pensamento Político, vinculado ao Centro de Estudos Marxistas, do qual também é diretor, atuando nos campos de estudo do pensamento político brasileiro e latino-americano. No âmbito sindical, foi associado fundador da seção sindical da Andes, na Unila, exercendo atualmente a função de membro do Conselho de Representantes da Associação dos Docentes da Unicamp. Seja bem-vindo, professor André. Vocês me escutam agora? Sim. Muito obrigado, Adriana. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Daniela Mussi, a Dani Mussi, que me fez o primeiro convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Veridiana. André, desculpa. Sim? Desculpa, eu vou te interromper um momento. O vídeo. Foi. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a Dani pelo convite, a Veridiana pela organização da mesa, a Adriana, a todas as intérpretes e o pessoal das legendas, enfim, a toda a equipe da rede da Universidade Emancipa, digamos, envolvida na organização desse evento, que, como tanto a Daniela como a Veridiana já disseram, é muito importante, muito pertinente e, eu diria também, muito bem organizado, né? Porque não é fácil produzir, digamos, um evento acessível, enfim, em geral, e nas condições da pandemia, ainda mais. Vou me autodescrever rapidamente. Eu tenho cabelo e barba pretas, negra, pele clara. Estou usando uma camisa de botão de manga curta azul clara e tenho, no fundo, uma pequena estante de livros. Eu não vou discutir muito na minha intervenção, digamos, os fundamentos teóricos do capacitismo. Acho que isso a Anaí fez muito bem. Aliás, eu gostaria de cumprimentar, havia me esquecido, perdão, as minhas colegas de mesa, né? A professora Márcia, que eu ainda não conhecia, prazer em conhecê-la ainda aqui virtualmente hoje, e também a Anaí Guedes, que eu já conhecia de um evento do Andes, do qual nós participamos, ela como expositora, eu como participante, em 2018, justamente sobre a luta contra o capacitismo nas universidades públicas. Naquele evento, claro, na época era presencial, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, é um prazer participar com ela dessa mesa hoje. E acho que a Anaí já fez isso muito bem, digamos, a discussão teórica de fundo do conceito de capacitismo, né? Capacitismo pode ser entendido tanto como prática discriminatória, como ela falou, como estrutura de opressão, né? Mas eu vou discutir um pouco a dinâmica do capacitismo no dia a dia da universidade pública, que é o meu local de trabalho, né? Um pouco a partir da minha experiência, generalizando a partir da minha experiência, para depois discutir um pouco os desafios que a pandemia impõe para a acessibilidade no ambiente da universidade. Então, em primeiro lugar, acho que é importante reconhecer que houve avanços importantes no Brasil nas últimas 2 ou 3 décadas, sobretudo desde o início do atual século, em termos de legislação
em relação aos direitos das pessoas com deficiência, em geral, e, em particular, também em relação aos direitos das pessoas com deficiência ao acesso ao ensino superior. Há uma copiosa legislação, eu não vou poder citar aqui de cabeça, enfim, que abrange vários aspectos, desde acessibilidade nos concursos públicos, nos exames vestibulares, a regulamentação do uso da língua brasileira de sinais no ensino superior, entre outras, enfim, a criação em várias universidades federais dos núcleos de acessibilidade e inclusão, NAIS, enfim, ou SAIS, às vezes são chamados de coordenadorias e por aí vai, inclusive já com a ocorrência de encontros desses núcleos. Então, houve todo um esforço institucional na direção da acessibilidade e inclusão que teve algum efeito no sentido do aumento da população das pessoas com deficiência, digamos, na matrícula do ensino superior, que ainda que seja pequena, aumentou significativamente. Eu não tenho os dados aqui também de memória, mas eu tive contato com a sistematização deles na época em que a Unicamp fez, há uns anos atrás, um grupo de trabalho de acessibilidade do qual eu participei, e no relatório final nós sistematizávamos esses dados. Então, tem um avanço significativo. Porém, em segundo lugar, também é preciso reconhecer que no dia a dia da universidade, né, continuam havendo uma série de barreiras ao acesso à permanência e ao avanço das pessoas com deficiência, tanto na vida estudantil, de graduação e pós-graduação, como nas carreiras universitárias, seja como funcionários técnicos administrativos, seja como servidores docentes, né? As barreiras que, em geral, as pessoas mais pensam, nesse caso, são as barreiras chamadas arquitetônicas ou tecnológicas, enfim, a falta de acessibilidade nos campi universitários ou a falta ou carência de recursos de tecnologias assistivas. Sem querer minimizar essas barreiras que são muito importantes, eu gostaria de frisar um terceiro conjunto de barreiras que às vezes são chamadas na literatura de barreiras atitudinais, né? O que são barreiras atitudinais? Justamente comportamentos, práticas que de alguma maneira seriam discriminatórias ou capacitistas em relação às pessoas com deficiência e que, portanto, pressupõem ou partem da pressuposição digamos, de uma série de discursos ou imagens preconceituosas ou capacitistas em relação às pessoas com deficiência na vida acadêmica. Eu gostaria de sintetizar aqui 4 pressupostos mais ou menos inconscientes de algumas dessas práticas, né, que informam essas práticas, para depois discutir que práticas são essas, né? Então, os pressupostos que eu diria que o capacitismo, na sociedade em geral e na vida acadêmica em particular, tende a compartilhar. Primeiro, né, aquela ideia mais rasa e, enfim, infelizmente ainda comum, de que as pessoas com deficiência não são capazes de levar adiante, por exemplo, uma vida acadêmica, entre aspas, normal, e a ideia de normalidade aqui ela é muito importante, né? De estruturante do discurso capacitista, aí poderia discutir isso melhor, mas enfim. A ideia de que as pessoas com deficiência não são capazes ou que não são capazes de estar em determinados cursos universitários ou em determinadas funções mais exigentes, entre aspas, por assim dizer. Eu posso dar alguns exemplos, inclusive, com os quais tive contato. Por exemplo, há anos atrás, eu soube de um aluno com baixa visão que cursava graduação em medicina na USP de Ribeirão Preto, onde minha mãe vem a ser docente, e numa determinada aula, um certo professor, não vou dizer o nome, enfim, eu, infelizmente conheço o sujeito, ele tomou conhecimento de que havia um aluno com baixa visão na sala, porque ele se manifestou em relação à dificuldade de ver a lousa ou a projeção PowerPoint, não lembrou certo, e o sujeito simplesmente vira para o rapaz e diz: o que você está fazendo aqui? Essa fala, o que você está fazendo aqui, tipo, deixa muito claro o seguinte: o aluno de medicina não pode ser uma pessoa com deficiência. Não vou nem entrar no mérito do absurdo da coisa, porque no mesmo hospital
dessa mesma faculdade, a um radiologista cego. É claro que um cego não poderá ser, provavelmente, um cirurgião, mas, no limite, o ensino superior é um direito. E a pessoa pode cursar o curso de medicina e fazer outra coisa da vida, inclusive aquilo ser proveitoso, pode ser professor de biologia, pode trabalhar com várias coisas, inclusive com medicina. Então, mas o absurdo à parte, a frase é muito reveladora dessa ideia. Não, você não tem lugar para você aqui, né? Uma segunda pressuposição, um pressuposto capacitista, é que, bom, se algumas pessoas com deficiência se revelam capazes de estar no espaço acadêmico, isso seria reflexo de uma capacidade extraordinária daqueles indivíduos. Quer dizer, a individualização do mérito, né, um discurso meritocrático, mas que, no caso do capacitismo, aparece por meio das chamadas narrativas ou histórias de superação. Todo mundo já deve ter visto isso. Eu tive muito contato com isso ao longo de toda a minha vida acadêmica, né? É uma faca de dois gumes, porque, por um lado, às vezes afaga o ego, mas, por outro lado, irrita profundamente, porque você passa a ser quase endeusado. Não, meu Deus, você é um exemplo, você é um exemplo. Não, estou fazendo minha vida profissional como outras pessoas, né? Mas aí você tem digamos, todo esse culto ao que seria uma capacidade extraordinária, né? Que não deixa de ser o reverso da medalha, né? O outro lado da moeda da ideia de incapacidade, né? Um terceiro pressuposto que decorre do segundo é de que, bom, se a pessoa se revelou capaz de estar aqui, ela não precisa de ajuda. Para usar a linguagem coloquial, ela se vira. E o quarto pressuposto é que, bom, se precisar de ajuda, isso é algo a ser resolvido por meio de um favor pessoal, de um colega de trabalho, ou de um familiar, né, de alguém na casa, com frequência mulheres, mães, irmãs, companheiras, etc., né? Ou seja, algo que se resolve no âmbito privado, que não é, portanto, uma obrigação institucional da universidade. De novo, esses pressupostos raramente são enunciados e não fazem parte do discurso oficial das instituições de ensino superior, que, em geral, vão na direção contrária, mas informam práticas cotidianas amplamente disseminadas. E aqui eu vou apresentar 3, pelo menos, conjuntos dessas práticas capacitistas. Uma relutância ou resistência da universidade, por meio de alguns dos seus servidores, sejam docentes ou não docentes, de promoverem a acessibilidade em concursos e provas, desde os exames vestibulares até os concursos de acesso às carreiras, sejam elas técnicas, administrativas ou docentes, passando por provas de pós-graduação, etc. Eu tive um exemplo pessoal disso na minha vida, quando eu tinha que fazer uma prova de inglês para fazer o acesso a um mestrado em ciência política na USP. Essa prova, na época, era aplicada pelo Departamento de Letras Modernas da USP. Eu entrei em contato com a secretária do departamento para me informar sobre acessibilidade. Ela falou, não, a gente tem um computador com DOS-Vox aqui na sala do departamento, você pode usar. Eu falei, olha, eu não me dou muito bem com esse programa, não é um software que eu me sinta bem usar. Eu poderia pedir para uma pessoa ficar comigo numa sala à parte e ela me lê as questões da prova e eu dito as respostas? Ela, não, isso não pode. Você usa aqui o computador com DOS-Vox e é isso. Pronto, acabou. Eu, na época, fiquei indignado. Por sorte, tinha certo acesso ao diretor da faculdade, que resolveu pelo alto o problema, né? Eu tive aquilo que eu precisava. Mas a questão é, o que estava pressuposto na fala intransigente desta funcionária? A ideia de que eu estava querendo um privilégio indevido, né? De que a acessibilidade, ou a acessibilidade que saia da rotina, né, é uma tentativa daquela pessoa de se dar bem, né, usando a ideia do jeitinho brasileiro, algo muito difundido no nosso imaginário cultural, né, e de que ela está querendo algum privilégio, a qual ela não faria jus, né? E um segundo conjunto, de práticas capacitistas, até mais sério, não que este primeiro não seja, são as práticas dos médicos do trabalho na concessão de laudos
para pessoas aprovadas em concursos públicos nas universidades, e não só nelas, o serviço público em geral, que às vezes, apoiados em legislação caduca, que já foi, na prática, tornada letra morta pela legislação federal sobre acessibilidade e inclusão, portarias de órgãos médicos estaduais ou locais, etc., e também formados por uma mentalidade eugenista, por vezes abertamente eugenista, procuram negar ou resistem a conceder laudos para que essas pessoas possam assumir as vagas. Eu tive uma experiência dessas na Unicamp. E eu sempre gosto de dizer, foi uma coisa que me marcou muito em 2017, em que tentaram negar o meu laudo. Eu digo tentaram porque eu consegui contornar isso junto à reitoria, à Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp e ao meu departamento, o Departamento de Política, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Nós conseguimos contornar e vencer a resistência de 2 ou 3 médicos que não queriam que eu, como pessoa com deficiência visual, pudesse ser professor da Unicamp. Com base numa portaria antiga e inteiramente vencida do DPME, o Departamento Médico Estadual, que dizia que pessoas que pudessem, por lei, pedir aposentadoria por invalidez não deveriam ser empossadas. Tá? Então, esse é um segundo conjunto. Um terceiro e último, mais difuso, às vezes mais sutil, é a ideia de, digamos, a resistência tanto de professores como de técnicos e mesmo de alunos em transformar, adaptar, modificar rotinas de estudo e trabalho em função das necessidades de pessoas com deficiência. Né? Há vários exemplos nesse sentido, né? Mas a ideia, de novo, de que, no limite, a pessoa se vira, ela tem que se adaptar, ou então ela dá um jeito, um colega ajuda, muitas vezes na chave do favor. Né? Eu lembro uma vez que eu tive que substituir uma colega numa banca, eu presidi uma banca de concurso de ingresso na carreira docente na Unila. A substituição foi feita um pouco de última hora, porque essa colega simplesmente torceu o pé, não podia participar da banca, estava com uma perna imobilizada. E a funcionária que coordenava a equipe de apoio ao concurso, eram várias bancas simultâneas, simplesmente falou, não, eu não tenho ninguém para ler o material para você. Eu falei, mas é um direito meu. Não, mas eu não tenho ninguém. Então, esse tipo de coisa é comum. Ou então, um funcionário deslocado para te apoiar, mas se ele tiver qualquer outra tarefa, né, o apoio à pessoa com deficiência fica prejudicado, né, e por aí vai. Né, os arranjos precários, provisórios, né, etc. Bom, no fundo disso tudo está... André, desculpa te interromper, só para 15 falar minutos? que você pode fechar a ideia e aí continuamos. Tá. Muito obrigada. Dina, obrigado, Veridiano, pelo aviso. Então, no fundo desse conjunto de práticas está a ideia de que não é a sociedade que deve mudar para incluir as pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência que têm que se adaptar à sociedade tal qual ela é. Uma ideia profundamente conservadora, né? Em geral não explicitada. E, para concluir, tudo isso se agrava no contexto de pandemia. Né? No caso das universidades, com a necessidade de passar ao ensino remoto. Porque as autoridades universitárias se preocupam com o acesso, por exemplo, a computadores ou chips dos alunos que não têm meios econômicos, né? Socialmente vulneráveis, se preocupam eventualmente com a disponibilização de tutoriais para professores mais velhos, que não estão acostumados a certas tecnologias, mas raramente se pressupõe que há no corpo docente, né? Mesmo no discente, pessoas com deficiência que vão ter dificuldade de acessibilidade a certas tecnologias, como esta que estamos usando, o Zoom, por exemplo, ou outras quaisquer. E que, se elas existirem, de novo, isso é algo que se resolve no âmbito doméstico, de alguma maneira ou de outra. Né? E aí, concluindo mesmo, né, essas práticas capacitistas, que em geral são implícitas, né, se baseiam no desconhecimento, na ignorância ou na minimização do problema, se agravam numa conjuntura não só de pandemia, mas marcada pela retirada massiva de direitos sociais, políticos e mesmo civis que estamos vivendo no Brasil, o corte drástico de gastos públicos,
em todo o serviço público, nas universidades em particular, e, né, um sentimento, um pânico coletivo difundido, um sentimento de urgência que reforça, né, uma cultura hiperindividualista do salve-se quem puder. Num momento, numa sociedade que é marcada pelo salve-se quem puder, né, o seu problema, o problema da pessoa com deficiência fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar, né, e é visto como algo menor ou simplesmente algo que nós não podemos nos dar ao luxo de nos preocuparmos, quando, na verdade, é o contrário. Uma sociedade inclusiva, uma sociedade melhor para as pessoas com deficiência é uma sociedade melhor para todos. Com isso eu concluo, perdão por estourar um pouco o tempo. Obrigado a todas e todos. Aí, de novo, o que que faz aqui? Ok? Obrigada, professor André, professora Anaí, pelas considerações no início da conversa aberta, que foram muito importantes para a gente poder entender um pouco sobre essa questão do capacitismo. Ainda mais vocês trazendo também uma questão da experiência pessoal, que para nós é muito importante também. Agora teremos a terceira palestrante, professora Márcia Noronha, professora do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, área de surdo-cegueira, especialista na saúde mental da infância e da adolescência pela Santa Casa do Rio de Janeiro, mestre em educação pela Universidade Estácio de Sá e doutoranda pela mesma instituição. Seja bem-vinda, professora Márcia. Bom dia a todos, muito obrigada. Primeiramente, agradeço o convite, é uma honra, né, partilhar, né, dessa mesa. Isso aqui é uma verdadeira mesa de diálogos muito importantes. Eu sou uma senhora já idosa, grisalha, né? Não sou pessoa com deficiência, eu sou branca, meus cabelos são grisalhos, como já falei, e tanhos. Eu também estou no escritório da minha casa. Ao fundo, vocês têm assim uma baguncinha de livros, papéis, bolsas, típicos de uma vida de professora. A minha contribuição para essa nossa conversa é voltada para um grupo que eu considero os invisíveis da invisibilidade, que são as pessoas com surdo-cegueira. Então, primeiramente, é preciso entender um pouco que tipo de deficiência é essa, porque ela em si já é invisível para a pessoa que tem essa condição. Nós destacamos na surdo-cegueira dois grandes grupos, um grupo congênito e um grupo adquirido. A principal definição ou característica da surdo-cegueira está o que a gente sempre frisa quando fala, ela é a concomitância da deficiência visual com a deficiência auditiva. Essa concomitância, ela amplifica, ela multiplica os obstáculos, principalmente nas áreas de comunicação, orientação e mobilidade, né? E acesso à informação. Tanto a Anaí quanto o André, eles fizeram colocações que também têm tudo a ver com as pessoas com surdo-cegueira. A Anaí destacou um ponto que eu vou trazer também para a minha fala, que é essa questão da expressividade. Quando ela fala que esse uso da máscara tirou das pessoas surdas que dependem dessa leitura corporal para entender todas as mensagens, é mais do que uma leitura labial, é mais do que uma interpretação, é toda uma leitura corporal. Isso fica principalmente quando você fala de uma pessoa que se comunica essencialmente pelo tato. Então, imagine em tempos de pandemia como fica uma pessoa nessa condição de surdo-cegueira.
A surdo-cegueira é um grupo extremamente heterogêneo. Há um senso comum. Primeiro, há um estranhamento do termo, né? As pessoas desconhecem o termo. Eu tenho também uma experiência pessoal dentro de uma universidade em que eu me apresentei como uma professora da área, né? Eu já trabalhei diretamente com essa população, tenho amigos nessa condição, e eu comentei que, bom, essa é a minha atividade e as questões da acessibilidade, e é importante que a universidade se conscientize, porque essas pessoas estão batendo a sua porta. Hoje, a informação que eu tenho através do Grupo Brasil é que nós temos mais de 100 e tantas pessoas espalhadas no Brasil frequentando universidades na condição de pessoas com surdo-cegueira. Comunicação. E uma das professoras simplesmente me contestou: não, isso não existe. Como pode alguém viver sem ver e ouvir? E eu sou muito irônica, né? Eu disse: olha, elas não só existem, como devem estar aí da sua sala de aula muito em breve. Então, é bom você se acostumar com essa ideia, né? Então, quem é esse sujeito? Ele pode ter várias combinações. Ele pode ter uma combinação de surdez com baixa visão, e vice-versa. Ele pode ter uma condição congênita. Essa condição de surdo-cegueira pode chegar na adolescência, pode chegar na vida adulta, e principalmente na terceira idade, que é a que eu estou, que é um grupo também que é adquirido, né? Porque você, com a idade, vai tendo as dificuldades visuais, vai tendo as dificuldades auditivas, e qual é o impacto disso? Eu perco o que a Anaí chamou a atenção, que eu gostei muito, que é a questão da conexão. Como eu vou me conectar se eu não estou ouvindo você bem, pensando num grupo de terceira idade, por exemplo? E tudo isso se agrava na informação, porque nós temos uma TV que nem sempre, aliás, os programas não te dão, né, uma acessibilidade. Então, hoje, quando a gente fala da pandemia, todas essas orientações que estão nos sendo dadas, de cuidados, de lavar as mãos, de passar álcool gel, como isso chegou a essas pessoas, que normalmente, além delas serem pessoas nesse grupo, elas também são pessoas de periferia, também são pessoas negras, também são outros grupos, e que sofrem, além da questão da discriminação em relação à condição delas sensorial, ainda sofrem outras discriminações. A diversidade dos meios de comunicação na surdo-cegueira é um grande desafio. Raramente, né, eu digo, em termos percentuais, a maior parte detém algum tipo de resíduo, ou visual ou auditivo. Então, voltando à questão que a Anaí chamou a atenção do uso da máscara, imagine uma pessoa que se utilize da fala ampliada. O que é a fala ampliada? Eu me aproximo da pessoa com surdo-cegueira e falo o mais próximo possível do ouvido, onde ela tem uma melhor condição, né? Como fazer isso em tempos de pandemia, onde a primeira recomendação é você ficar no mínimo a 1,5 metro, né, de distância? Não estou nem falando desse isolamento em que você realmente fica em casa. As questões básicas de compras, né? As questões básicas de ir a uma visita médica, em que eles necessitam de um mediador, e aqui eu vou fazer um destaque a 2 profissionais que atuam nessa área e que são fundamentais, intérpretes, né? E geralmente a comunidade surda é a que acolhe esse grupo, né? Ela tem um acolhimento, em princípio, mais amplo, né? Pelas afinidades das questões, né, sensoriais da comunicação gestual. E eu acho que eu me perdi aqui no meu
raciocínio, alguém me ajuda. De vez em quando a gente escapa. Então, essas pessoas são os intérpretes e os guias intérpretes. Quem é o guia intérprete? O guia intérprete é um profissional que, além de dominar a Libras, ele domina todas as técnicas de guia vidente, né? Outros sistemas de comunicação táteis, enfim, são profissionais fundamentais nesse grupo. Por que eu falei na invisibilidade da surdo-cegueira no universo das deficiências sensoriais? Porque se as pessoas com uma deficiência sensorial já são invisíveis nessa sociedade, não são levadas em conta nas suas necessidades, não há acessibilidade, não há interesse na mídia, né? Nós não somos pessoas que interessem, não damos ibope. Essa é que é a verdade, né? Então, elas estão impedidas de serem atendidas nas coisas básicas. Eu tenho muito contato com pessoas de surdo-cegueira de São Paulo e elas vêm relatando exatamente isso. Em São Paulo, você tem um sistema da prefeitura em que você tem a disponibilidade de ter intérpretes ou guias intérpretes. Mas, diante da pandemia, o distanciamento de moradia de um e de outro, as dificuldades de transporte e as condições que o isolamento nos impõe, praticamente anulou essa possibilidade para essas pessoas. Então, eles ficaram em condições extremamente precárias, né, em relação a coisas básicas, como ir a um supermercado, né? E a vizinhança, em geral, nem presta atenção, né? Uma das coisas que eu falo, eu não vou trazer uma fala tão acadêmica, mas eu vou trazer uma fala assim de quem esteve próximo, né? E está próximo dessas pessoas, né? E do que elas falam e do que elas se queixam. Porque é como se a vizinhança dela, elas não moram isoladas do mundo, elas estão num condomínio, elas estão numa comunidade, e mesmo assim é difícil, às vezes, encontrar um gesto de solidariedade em relação. Elas passam invisíveis e ninguém bate lá assim, você precisa de alguma coisa. Então, acaba ficando meio naquele ambiente familiar, que foi um dos destaques aí do André. Então, para o desenvolvimento de uma pessoa com surdo-cegueira, no caso congênito, é um mediador, que será um professor, e na adquirida é esse profissional guia-intérprete, por quem eu tenho assim, um respeito e um carinho muito grande, porque eles são colados conosco, né? Não há um trabalho efetivo em qualquer área sem a contribuição desses profissionais. Um destaque do André, que eu também vou trazer para a minha fala, é essa questão dos laudos, né? E do reconhecimento. Por incrível que pareça, uma pessoa que esteja na condição de pessoa com surdo-cegueira, ela, para ter direito aos poucos direitos que lhe são dados, ela precisa de 2 laudos. E, anualmente, para ela ter o vale transporte, ou seja lá o que for, ela tem que comparecer ao oftalmologista para dizer que ela é deficiente visual. Aí vai ao é o oftalmo e o pessoal da audição, esqueci o nome agora. Gente velha tem esses problemas. Então, ela precisa do laudo de que ela realmente tem uma deficiência. Nós temos uma experiência, eu também conheço uma jovem que tem paralisia cerebral, é doutora na área, passou para uma instituição federal como professora, e no exame, né, naquele exame de admissão que a gente tem, ela recebeu um incapaz, que ela não poderia dar aula na condição que ela tinha física. Então, é muito cruel esse lado dessa leitura de que a pessoa com deficiência não é capaz, né? É algo assim que a luta ainda é pequena, a visibilidade precisa ainda ser
maior, precisamos falar mais, precisamos chegar em mídias mais amplas para que compreendam, né, que são pessoas. E geralmente a gente tem essa fala assim, né? Essa aqui, olha, ele é surdo-cego, tá? Não, ele não é surdo-cego. Ele é o João, ela é a Maria. Se eu preciso falar da condição sensorial dele, é uma informação que vai de uma maneira mais discreta à pessoa que vai mediar para esse sujeito, tá? A discriminação desse grupo se dá de várias formas. Primeiro, o não reconhecimento da surdo-cegueira. Há um estereótipo de que a pessoa com uma deficiência sensorial ela tem que ter um corpo assim ou assado. Então, não passa pela cabeça das pessoas que o meu corpo, né, está ali, digamos assim, numa aparência semelhante aos demais, né? Mas não significa que a minha condição sensorial ela se reflita nessa imagem. Eu posso estar aqui muito bela e estar com uma visão reduzida, tendo que me aproximar da tela, tenho que usar um óculos de leitura, né? E por aí vai. Então, essa leitura, esse senso comum que a sociedade tem, ela é um dos grandes fatores complicadores das deficiências em geral, né? Que leva a essa leitura de que não é capaz, e principalmente na compreensão de que esse sujeito ele é um sujeito, ele é uma pessoa, ele tem que falar, né? Ele tem que se expressar, ele tem que estar presente. E hoje, nesse universo da sociedade, nós já temos pessoas expressivas que atuam, que trabalham nessa área, eles mesmos assumindo a sua identidade, mas a gente ainda tem muita dificuldade de reconhecimento entre eles, né? Então, um dos nossos trabalhos, uma das nossas atividades na área da reabilitação é conduzir essa pessoa a se assumir na condição de pessoa com surdo-cegueira e não se sentir menos. É todo um trabalho de valorização desse eu, dessa personalidade, dessa força que ele vai ter e dar a ele meios, e ele se desenvolve e ele vai alcançar, como a gente tem professores em universidade. Eu conheço um professor da Uberlândia e vários outros, e provavelmente vocês conhecem até muito mais do que eu, né? Nós temos algumas tecnologias que são utilizadas, né, na área da surdo-cegueira, né? Além dos aparelhos, você também tem a cirurgia do implante coclear, que não deixa de ser uma tecnologia assistiva. E essa questão da identidade, né, da identidade da pessoa com surdo-cegueira, da identidade surda, ela também acaba gerando, às vezes, uma discriminação dentro da própria comunidade surda, porque ele entende que a pessoa que faz essa opção ela está negando a sua condição. Então, são várias frentes, são várias formas que conduzem assim, que amplificam as dificuldades desse sujeito. O nosso tema, quer dizer, falar de surdo-cegueira é um tema, e eu não sei como é que eu estou de tempo, porque é difícil para mim acompanhar o chat aqui e verificar. Então, eu peço que alguém faça um sinal de fumaça aí, se eu estiver me prolongando muito. Para mim é mais fácil responder perguntas. Oi, diga. Boa, professora. Eu acho que o tempo deu certinho, então. Agradeço muito e vamos ter, sim, essa ronda de perguntas. Muito obrigada. Eu te agradeço e muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia, pelas suas considerações, e a parte que fica para a gente, assim, né, que toca muito essa questão da pessoa, né, a pessoa com deficiência, um indivíduo, um ser, né, que tem uma especificidade, porém ele está dentro de um outro contexto. Eu acho que isso é muito importante para quem está assistindo pensar,
porque é um passo para a questão da inclusão, né? A inclusão social, educacional e principalmente a acessibilidade. E na acessibilidade também atitudinal. Tem aqui algumas perguntas, são 3 no total, serão para os 3 palestrantes. Vocês terão Adri, entre 5 a 10 minutos. Desculpa eu te interromper, só que os subtítulos não estão andando. Aí já voltamos com os subtítulos e depois você começa, tá? Só um momentinho. Tá bom. Obrigada, tá oscilando Vivi. a internet da pessoa que está fazendo a legenda. Tá bom. Acho que está pronto, a Alcira vai conseguir. Adelante, Adri. Tá bom. Vou repetir, então. Queria agradecer a professora Márcia, no tocante que ela falou sobre a questão da pessoa com deficiência, porque é muito importante que possamos pensar nisso, porque é uma pessoa, né? O comprometimento ele vem depois. Há uma especificidade, né? Porém, a gente tem que pensar no indivíduo como uma pessoa que está inserida na sociedade, merece todo respeito, principalmente em questão à inclusão educacional, social, em todos os âmbitos, e a questão também da acessibilidade, no tocante à acessibilidade atitudinal. Temos aqui 3 perguntas, os palestrantes terão de 5 a 10 minutos, e aí são 3 perguntas para todos os palestrantes. Então, a gente vai seguir a mesma sequência da apresentação. Anaí, professor André e professora Márcia. Farei as 3 perguntas. Primeira, gostaria de saber um pouco mais sobre a relação das barreiras atitudinais e o capacitismo. 2. Como professora de fotografia, tive muitos alunos com deficiência auditiva e surdez, uma vez que esse grupo é muito visual. Também tive uma aluna com baixa visão, que teve um excelente rendimento trabalhando inspirada no fotógrafo cego Evgen Bavikar. Entretanto, a universidade não prepara os docentes para trabalhar com esse público. Gostaria que os palestrantes comentassem essa dificuldade. Pergunta 3. O fato da falta de acessibilidade e capacitismo presente na universidade pública, no caso, ela quer perguntar essa falta de acessibilidade que a gente tem, né, e a acessibilidade dentro da universidade pública. Professora Anaí? Professora Anaí? Só um pouquinho, porque... Tá bom. Pensei que a senhora não estava me escutando. Ficou meio solto, não aparecia em parte, então precisava olhar na transcrição. Espera aí. Tá bom. Oi, eu sugiro que um filme de perguntas só e respondam para eu ter um tempo de acompanhar as perguntas, pode ser? Pode sim. Eu vou repetir uma de cada vez. Aí a pessoa da legenda coloca primeiro. Os colegas e aí depois eu coloco já começam a responder. outra vez. Para eu ter tempo de acompanhar as perguntas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Primeiro, vou repetir, aí pedir a pessoa da legenda para colocar a primeira e a gente vai fazendo na sequência. Gostaria de saber um pouco mais sobre a relação das barreiras atitudinais e o capacitismo. Isso. Eu sugiro a gente colocar o professor André, se ele pode começar, e depois voltamos com a Anaí, enquanto ela pode ler com atenção as perguntas que colocamos no chat.
Obrigada, gente. Ok, Vivi. André, você nos está escutando? Estão me ouvindo agora? Tá, estamos. Você poderia ligar sua câmera? Sim, um momentinho. Ligou agora? Ligou, Perfeito, né? você já está. Ótimo, muito obrigado, Viridiana. Bom, vou tentar responder brevemente. Essa questão da relação entre o que eu chamei de barreiras atitudinais, isto é, atitudes e práticas que dificultam a acessibilidade e a inclusão no dia a dia, e o capacitismo, peço desculpas se eu não explicitei isso adequadamente na intervenção, pelo menos no meu modo de entender, né, é a seguinte, quer dizer, você tem práticas que reproduzem, né, conscientemente ou inconscientemente, na maioria das vezes, eu diria que inconscientemente, estruturas de exclusão que são capacitistas, né? Formas de opressão ou de discriminação capacitistas, né? Baseadas na exclusão ou na hierarquização, como diria a Anaí, de corpos com deficiência e corpos não deficientes, etc., etc. Você tem uma série de pequenas, às vezes, atitudes e práticas no dia a dia que as pessoas, às vezes, levam a cabo sem refletir muito e que têm um fundo capacitista, um sentido capacitista. Elas podem ser até, às vezes, bastante sutis. Por exemplo, e olha, vou dizer uma coisa, mesmo uma pessoa com deficiência, com outra pessoa que tem outro tipo de deficiência, pode recair nisso. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Eu fui cumprimentar uma pessoa bastante conhecida, inclusive, eu estou muito tranquilo para citá-la aqui, porque eu politicamente estou em campo oposto ao dela, né? A deputada Mara Gabrilli, num evento, eu fui, hoje senadora Mara Gabrilli, né? Eu fui cumprimentá-la e, por um ato irrefletido, eu levantei, eu estendi a minha mão. Mas a deputada Mara Gabrilli, ela é uma pessoa tetraplégica. A assistente dela rapidamente ergueu a mão dela para apertar a minha. E eu me dei conta de imediato que eu estava cometendo uma atitude dramaticamente capacitista. Me desculpei de imediato. Né? Vocês vejam só, um cego teve uma atitude capacitista para com uma pessoa uma cadeirante. Isso pode ocorrer, né? Porque são coisas muito entranhadas na nossa sociabilidade. Tá? De exemplo de algo que até me constrange pessoalmente, mas só para vocês, para ilustrar, né, o que são, né, gestos capacitistas no dia a dia, entre muitos e muitos outros. Né? Não vou ficar me estendendo, poderíamos ficar nos alargando eternamente em torno disso. Mas há algumas destas atitudes que se configuram em autênticas barreiras de acesso. Né? Em autênticas barreiras de acesso. Então, já emendando com a segunda pergunta, sobre a colega que é professora de fotografia. Né? Ela lembrou bem o caso de um grande fotógrafo cego, que ele já foi até personagem de documentário aqui no Brasil, né, o Janela da Alma, o Evgeny Bavkar ou Bauchar, um fotógrafo esloveno, né, cuja obra tem valor artístico reconhecido internacionalmente, etc. Ele já escreveu livros. Enfim. É uma pessoa importante e que justamente serve um pouco como referente que os deficientes visuais podem entrar no mundo da fotografia e podem, inclusive, desempenhar como fotógrafos. Né? Agora, a questão é que quando você recebe um aluno com deficiência visual ou com qualquer outra deficiência na sala de aula, primeiro, acho que é recomendável que a secretaria de graduação, etc., do instituto, entre em contato com o docente. Por exemplo, eu uma vez tive um cadeirante na Unicamp, numa disciplina, eu fui avisado disso, porque o meu ensalamento foi mudado, eu estava numa sala que tinha acesso por escada, e mudaram a sala da minha disciplina para uma sala térrea que era acessível.
E aí eu fui avisado de que isso foi feito por causa de um aluno cadeirante, que era um aluno especial de outra universidade. No final, acho que ele nem assistiu a disciplina inteira, mas eu lembro dele participar, pelo menos, das primeiras aulas, né? Então, esse tipo de coisa é importante, mesmo quando você não vai mudar a sala da pessoa por isso. Mas para que ela saiba, possa entrar em contato com o aluno, saber quais são as necessidades do aluno ou da aluna e fazer uma adaptação curricular, os métodos de ensino, etc. E, uma vez que isso é feito, em geral, as coisas saem muito bem. No caso da fotografia, por exemplo, um recurso mais ou menos evidente é a audiodescrição. Eu tenho, inclusive, uma amiga que é fotógrafa, professora do curso de cinema da Unila, que já me audiodescreveu pelo menos um filme inteiro, né? São coisas que são fundamentais, quer dizer, você descrever, como nós fizemos aqui com nós mesmos, né? Ou descrever um PowerPoint, se o professor... Eu não uso, né? Eu não uso PowerPoints, talvez, enfim, tanto porque o programa não era muito acessível, quanto porque depois que o Deltan Dallagnol fez aquele PowerPoint dele, eu já achei que aquilo não servia para muita coisa. Mas o fato é, se você vai usar um PowerPoint, você tem audiodescrição daquilo, né, daquele material, legenda, ou a presença de um intérprete de Libras para a aluna ou aluno surdo em sala de aula. Já há regulamentação disso, mas o número de intérpretes nas universidades às vezes é pequeno. Na Unila, por exemplo, eram 2. Exatamente, eram 2 intérpretes, né? É uma unidade pequena. A Unicamp tem mais. Mas o professor precisa ser avisado, precisa ver a requisição do intérprete, por aí vai, né? Então, tem uma questão da dinâmica da comunicação dentro da instituição. A terceira pergunta, qual era? Eu não lembro agora. Mas acho que ia mais ou menos nessa mesma direção, né? Sobre justamente o capacitismo e a acessibilidade na universidade pública. Você tem, só para terminar, você tem legislação a respeito, né? Mas com frequência existem conflitos entre a legislação, a prática concreta no dia a dia do corpo acadêmico, né? Dos funcionários, professores e muitas vezes dos próprios alunos, né? E você tem uma série de condicionantes, às vezes externos à própria universidade, que limitam a aplicabilidade de certas normas, né? A falta de recursos financeiros, a dificuldade, em alguns casos, de ter acesso a certos equipamentos, a escassez de pessoal, né? Uma série de outras coisas, né? Então, tudo isso intervém, ou seja, qual que é a síntese da coisa? É que a acessibilidade e a inclusão não podem ser, a meu ver, separáveis, né? Justamente da construção do acesso a serviços públicos gratuitos, universais, do financiamento público do bem-estar social, enfim, da participação das pessoas com deficiência em instâncias deliberativas que concernam a acessibilidade e inclusão, né? Ou seja, também há uma dimensão democrática, né? Democracia participativa, etc., aí na coisa, e por aí vai. Ou seja, uma sociedade acessível é uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais democrática, né? Então, acho que isso é algo que é importante ser dito, né? Porque isso reflete em coisas muito pequenas, mas muito importantes no dia a dia. Uma calçada acessível é uma calçada melhor também para o idoso, né? Né? Um elevador acessível ajuda muitas vezes alguém que é cardíaco e não pode fazer o esforço de subir uma escada, etc, etc, etc. Ou seja, o ambiente acessível, uma sociedade acessível é, como eu disse na minha primeira intervenção, melhor para todos, todas. Obrigada, professor André. Agora a professora Anaí. Oi, professora, pode responder. Então, assim, eu queria complementar a fala do André para responder a pergunta, que é como se prepara
como se prepara na universidade. Eu acho que a gente tem que pensar as deficiências como motos circulares, corporalidade, eu não tenho aqui motos circulares de existência, motos de existência circulares, então eu teria assim, não se prepara experimentando assim, você só vai experimentar na interação, na ação, na iniciativa. Então, assim, experimenta, se preparando, se prepara, assim, do lado, sozinho, na ação, mas pensando também porque acabaram de perceber que eu preciso de tempo para ler as perguntas, exatamente porque eu tenho uma outra temporalidade, tá? Eu preciso prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Eu uso para escolher, faz leitura labial, tenho que prestar atenção na legenda. Então, a minha temporalidade é a diferença para perceber as coisas. Com isso, eu quero dizer que nenhuma deficiência é igual a outra. Por quê? Porque nós temos necessidades, preferências diferentes, às vezes respostas de maneiras diferentes. A Márcia falou da questão da ajuda sincera, aí eu me lembrei de um fato que eu tive, um momento interessante que eu tive, que foi a primeira vez que eu me conectei com uma pessoa surdo-cega, que ela usa o tato, que é a comunicação por leitura labial, através do tato. Então, assim, foi uma coisa bem interessante, no sentido de perceber as singularidades, maneiras diferentes da deficiência, agir, se comportar, de mostrar que realmente não existe nenhuma deficiência com a outra. Então, foi bem interessante a minha interação com uma pessoa surdo-cega, que é toquei a boca até, não, acho que ela tocou a minha boca para assim, para tentar perceber o que eu estava falando, ao mesmo tempo que eu lia os lábios dela. Então, assim, eu acho fantástico a possibilidade da gente pensar que existe uma diversidade numa mesma deficiência, de uma maneira que a gente possa ampliar as pluralidades de soluções, de adaptações. Eu acho que um professor, numa instalação, ele pode se sentir intimidado com a presença do seu aluno sem conjunto, mas eu acho que só se experimentando na ação, tomando iniciativa, na interação, na experiência, sempre vai ter uma primeira vez para todo mundo. Tá? Então, uma outra questão que eu queria pontuar que também na pandemia nós respondemos de maneiras diferentes. Como eu acabei de contar, eu tenho uma outra temporalidade para interagir em plataformas virtuais. Então, tem que pedir acesso à área de presa, a área que vocês precisam ligar a câmera e essas coisas. Aí, agora, respondendo a segunda pergunta, acho que é a primeira, qual a relação das barreiras atitudinais com a capacitismo? Eu acho assim, no campo da deficiência, por convenção, se definiram vários tipos de barreiras. Quais são as barreiras? Temos as barreiras comunicacionais, temos as barreiras arquitetônicas, temos as barreiras instrumentais, metodológicas, temos as barreiras atitudinais, que são as atitudes da sociedade que se manifestam em relação à presença da pessoa com deficiência. Pode ser em termos de preconceito, discriminação. Então, as barreiras atitudinais, eu acho que ela serviria para conectar um capacitismo com outros sistemas de opressão, o racismo, o sexismo, vamos dizer assim, o grosso modo, não deixa de ser barreiras atitudinais,
mas eu quero novamente ressaltar que, no meu ponto de vista, é que a gente já acostumou se nomear as opressões, as diferenças que mulheres passam, pessoas nelas passam, indígenas passam, com as mulheres chama sexismo, machismo, misoginia, e as pessoas nelas racismo, e as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, a gente fala LGBTfobia. Então, assim, aí qual é o nome para nomear as pessoas com deficiência? Sempre foi barreiras atitudinais. Então, acho que barreiras atitudinais não dar conta se nomear uma disciplina específica de opressão contra pessoas com deficiência, que é reconhecimento através de discursos, práticas que estão o tempo todo questionando a nossa capacidade. Aí sempre do que eu entrei, acabou de falar, os desafios que ele enfrenta na universidade de pessoas com deficiência, a capacidade, o tempo todo sendo questionado em relação à capacidade dela de trabalhar, de estudar, de gastar bem, então várias coisas. Então, eu acho que, na minha perspectiva, as barreiras atitudinais não dão conta de influenciar, de nomear a especificidade dos tipos de opressão pelas quais as pessoas com deficiência passam. Tá? Obrigado. Muito obrigada, professora Ani, por suas palavras, assim como o professor André. Queria ressaltar para que os participantes não esqueçam de preencher o questionário para recebimento do certificado. O link está na página do Face, ok? Agora teremos a fala da professora Márcia Noronha. Bom, primeiramente, eu vou aproveitar que a Anaí falou da questão do Tadoma, né? O que é o Tadoma? Provavelmente ela conheceu a Cláudia Sofia, que é uma ativista, né? Ela é uma pessoa, uma das poucas pessoas que usa essa modalidade de comunicação. Então, é uma habilidade pessoal, né? É a pessoa que normalmente vem da surdez, né, e tem a perda da visão posterior, então é uma condição adquirida ao longo da vida. Então, ela tem uma memória visual da leitura labial. Então, a partir daí, a percepção da vibração aqui, né, e a percepção do movimento do maxilar e dos lábios, ela consegue, então, perceber a fala, né? Mas lembrando que são pessoas que anteriormente já utilizavam. E no caso da Cláudia Sofia, que a Anaí provavelmente é a pessoa que ela conheceu, ela não perdeu a oralidade. Então, uma das complexidades da surdo-cegueira é justamente isso. Se eu hoje ficasse, por uma razão qualquer, nessa condição, eu não perderia a minha oralidade. Eu teria uma recepção diferente pelo tato, a informação teria que vir pelo tato, mas a minha forma de expressar continuaria sendo a oralidade. É só para ilustrar, porque foi interessante esse depoimento, e o Tadoma é um sistema de comunicação que depende muito da habilidade e dessa condição prévia. Agora, indo para as questões das barreiras atitudinais, eu vou fazer um resumo, porque alguém falou também da questão da formação dos profissionais. Então, eu vou me prender a esse ponto, porque é mais do que a formação de profissionais. É no próprio sistema educacional, é na própria educação básica, né? Porque essa percepção do outro como sujeito depende da forma como você é educado, né? Se eu tenho um estranhamento em relação ao outro, eu vou passar isso eu vou contaminar
Agora, se eu tenho realmente uma escola, uma sala de aula, que já lá na base ela é inclusiva e ela tem toda a diversidade humana presente ali, e você, que é o mediador ou que é o professor, tem uma atitude de receber a todos nas suas individualidades, sem criar, né, distinções, essa é a barreira atitudinal, é essa visão do outro como sujeito. Entender que o outro apenas percebe o mundo de uma forma diferente da minha. Né? É o que eu sempre, nos cursos da surdo-cegueira, a gente sempre destaca isso. Fecha teus olhos, fecha seus ouvidos, e você deixou de ser você? Não, você não deixou de ser você. O sujeito está ali presente. O meu ponto principal, mais do que destacar a deficiência, é realmente mostrar que ele tem uma pessoa. Então, eu sempre penso, quando eu encontro ou quando eu tenho um aluno, quem é essa pessoa? E é muito comum, na minha experiência, né, vem aquelas famosas fichas de anamnese, né? Aí vem a família que começa a responder. Eu, por exemplo, tenho uma Libras intermediária, então eu consigo fazer uma comunicação direta. E isso é outra coisa que passa pela formação do profissional. O profissional ele tem que ser mais aberto. É o que eu digo, mesmo que numa sala de aula, imagine eu numa sala de aula na universidade, eu tenho um aluno com surdo-cegueira, e eu tenha esse mediador para ele, que vai ser o guia intérprete, mesmo que eu tenha esse profissional, por uma questão de respeito, eu tenho que me aproximar desse aluno, eu tenho que entrar em contato com ele, eu tenho que me apresentar, eu tenho que dizer a ele, olha, eu vou falar, você vai ter a mediação, mas eu estou atenta a você e você pode me perguntar e me interromper na hora que eu quiser, no tempo que você quiser. A Anaí também destacou essa questão da temporalidade, que também se multiplica na surdo-cegueira, e tudo isso gera leituras, né, erradas da sociedade em relação a essa pessoa. Se a Anaí está trazendo aqui o depoimento dela, né, do tempo que ela precisa para ler legenda, né, e para apreender no chat as questões, imagine isso sendo passado pelo tato. Esse tempo é muito maior. E, às vezes, o professor em sala de aula não se dá conta. Aqui mesmo, né, nós estamos falando pá, 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 pá. E a gente tem que parar, e a gente tem que dar pausas, e a gente tem que perguntar a esse sujeito constantemente se ele está acompanhando. Porque também tem uma situação inversa, né? A gente está falando das atitudes nossas como sociedade, mas há uma timidez, há ainda muito retraimento por parte da pessoa numa condição sensorial de se mostrar, de perguntar, de interromper. Então, é isso que tem que ser ensinado a ela tem que ser ensinada a se colocar como sujeito. E o resto vem, o resto flui, entendeu? É como você, na arte, eu tenho uma vivência numa visita que eu fiz a um museu, que eu sempre narro, porque era uma jovem com surdo-cegueira congênita, ela tinha uma comunicação caseira, gestos caseiros, ela era de baixa visão e surda congênita. E nós fomos visitar uma exposição com esculturas. E havia uma escultura de um busto até dentro de uma vitrine, não podia ser tocada. Mas ela era uma menina de baixa visão. De repente, nós éramos vários profissionais por causa da mediação, e era um grupo de pessoas com surdo-cegueira. De repente, a gente olha aquela jovem e ela está parada diante daquele busto, chorando. O que eu aprendi naquele dia? Que essa fruição diante da arte não está vinculada à minha condição física. Ela está vinculada à minha sensibilidade de pessoa. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que, para mim, o meu ponto que eu gostaria de deixar é: olhe para o outro como um sujeito
veja que ele é uma pessoa e que apenas a forma como essa pessoa se relaciona com o mundo é por outros canais. Mas isso não quer dizer que ela não seja um sujeito, não tenha emoções e não seja capaz de adquirir conhecimento, de se desenvolver, de ter uma profissão e ser um cidadão útil dentro da sociedade. Eu espero com isso englobar, porque os demais já tocaram em alguns pontos aí, né? E se tiver mais alguma questão, estou às ordens. Obrigada. Muito obrigada, professora Márcia. Só um minutinho aqui, eu vou abrir minha câmera. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço realmente muito as falas das pessoas convidadas hoje. Eu acho que cada uma, nas suas reflexões, na sua experiência, nos deixa um pouco para pensar como pensar-nos na vida com os outros. É sempre muito importante enxergar os outros como pessoas com dignidade, com necessidades específicas, e permitir-nos conhecer a essas pessoas sempre é muito importante para tentar, de uma forma ou outra, eliminar essas barreiras e eliminar essa estrutura capacitista que está em volta de nós, né? Então, eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo hoje. Desculpa pela questão aí tecnológica que, de repente, não sai como a gente pensa, mas espero que a fala dos palestrantes hoje, essa reunião que a gente teve, essa interação, tenha nos ajudado para continuar nessas reflexões que a gente já tem e está tendo. Esperem mais coisas da Rede Emancipa, da Universidade Emancipa, que vamos continuar, a gente não vai soltar esse tema que nos congrega hoje aqui. Desculpa também, de repente, pelo portunhol, mas eu acho que deu para entender, para nos entender. E é isso, então. Agradeço muito, muito obrigado a todos e um muito bom final de semana para todos vocês. Tchau. Terminou?